Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias capítulo 6, verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Agora eu vou ler mais uma vez e você repete alto e forte. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Agora você que crê, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, diga glórias ao teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque queremos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós aqui reunidos, aqueles que ouvem na distância, mas envia agora a tua palavra e fala com cada um de nós, que essa palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada. Em nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Pergunta que fica é o seguinte: será que Deus, Ele ama o sacrifício? Quando nós lemos aqui, porque misericórdia eu quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, aparentemente parece que Deus não se agrada do sacrifício. Mas a resposta correta, respondendo pela Bíblia, seria sim e não. Porque tem várias maneiras de você interpretar o sacrifício. Então, dependendo do tipo de sacrifício que é oferecido, o Senhor não se agrada ou Ele se agrada. Então, quando você imagina um sacrifício vazio, um sacrifício apenas formal, como faziam lá no Antigo Testamento, que era apenas um ritual para cumprir a lei, o Senhor dizia: olha, não adianta, vocês trazem aí os holocaustos, vocês fazem um sacrifício, vocês até me louvam, mas louvam com os lábios, mas o coração está longe. Vocês vêm aqui somente para cumprir algo pela lei, mas vocês não têm aquele sentimento de amor. Vocês não me amam, vocês não me obedecem. Então, ele deixa claro que esses sacrifícios que são mecânicos, sem o arrependimento no coração, não agrada a Deus. Assim é uma reza mecânica. Quando você pega uma novena, pega assim umas pessoas que ficam repetindo, e repetem o Pai Nosso, e repetem. O próprio Senhor Jesus disse que não é pelo muito falar, mas é pelo sentimento. A oração pode ser simples, você pode falar num momento de necessidade, de angústia: Deus, me socorre, Deus, me ajuda, Senhor. Já é uma oração. Agora, naquela época, muitos queriam fazer orações, a palavra de Deus diz, lá na casa das viúvas, porque elas estavam ali num estado de necessidade. Então, muitas vezes o sacerdote, aqueles escribas, os fariseus, eles iam nas casas e falavam: olha, nós viemos aqui orar por vocês, e eles faziam aquelas orações longas, ficavam ali demorando, para ver se sobrava alguma coisa, filavam ali uma boia, para ver se, para dizer no popular, cantava a viúva. Então eles ficavam ali usando o pretexto da fé e da religião para o interesse obscuro que estava lá. Isso não agrada a Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas e de Deus não se zomba. Então muitas pessoas acabavam fazendo essa prática e Deus diz: olha, dessa forma não resolve nada. Abra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém.
nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. E que o profeta Isaías, ele acompanha vários reis, né? Verso 2: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Deus vai usar o profeta Isaías para falar. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Então você vê que a palavra que Isaías vai lá falar, que Deus manda ele dizer, é que eles estavam ali, aparentemente buscando ao Senhor, mas ele diz: até um boi, ele age melhor do que vocês. Versículo 4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Deus estava falando com quem? Com Judá e com Israel. Falando: olha, vocês, eu engrandeci vocês, eu cuidei de vocês, mas quando vocês são comparados a um jumento que conhece a manjedoura do seu dono, o boi que conhece o seu possuidor, mas vocês não, vocês nem me reconhecem. Vocês são uma gente pecadora, um povo carregado de iniquidade, uma descendência de malfeitores, os filhos são corruptores, deixam o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Agora veja no verso 11 o que Deus fala. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Então Deus está dizendo: vocês, com esse coração que vocês têm, são corruptos, blasfemaram contra o Santo de Israel, um povo carregado de iniquidade, mas vocês trazem uma multidão de sacrifício aqui. E Deus está dizendo: de que me serve isso? Para nada. Então você vê, quando a pessoa ela é convidada a fazer um esforço, um sacrifício, para receber algo em troca, se ela não tem um coração humilde, temente a Deus, que reverencia o Todo-Poderoso, que sabe que Deus é misericordioso e bondoso, ela faz uma oferta mecânica, porque ela é convidada a fazer, ela dá um dinheiro ou uma oferta em algum sacrifício para receber algo em troca, mas se ela for uma pessoa má, uma pessoa que anda contra a vontade de Deus, Deus vai se agradar? Não. Mas ela fez um sacrifício. Ela foi induzida a dizer: não, você quer receber algo de Deus, você tem que fazer um sacrifício. Sem sacrifício não tem. Deus ama o sacrifício, mas esse tipo de sacrifício Deus abomina. Esse tipo de sacrifício que a pessoa faz por obrigação, de uma forma mecânica, para querer conquistar a Deus, não tem como. Verso 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesse a pisar nos meus átrios. Deus está falando pior ainda. Deus está falando: quem mandou vocês trazer isso? Quem requereu isso das minhas mãos? Das tuas mãos?
Quem fez com que vocês viessem pisar nos meus átrios, ou seja, no altar sagrado, na casa de Deus? Deus está dizendo, vocês trazem uma multidão de sacrifício, mas com esse coração, quem mandou vocês trazer isso? Quem falou que dessa forma vocês vão ser abençoados? Você vai vendo que o negócio não é brincadeira. Olha no verso 13, o que Deus fala claramente. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, que eram as festas, e os sábados, e a convocação das assembleias, que era a congregação, a reunião, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Deus está dizendo, olha, melhor vocês não fazerem nada, porque vocês fazendo dessa maneira, um sacrifício, tentando fazer uma barganha comigo, tentando comprar a bênção, vocês estão blasfemando contra o Santo de Israel. Porque vocês não entendem que eu abençoo vocês por amor, por graça, por vontade e por misericórdia. Quem requereu isso das mãos de vocês? O líder? Pastor? O pregador? Naquela época o sacerdote? O levita? Está mentindo. Isso tudo não me agrada. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados, a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Verso 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. O próprio Deus está dizendo, olha, tudo isso para mim está sendo pesado. Deus está virado, Deus estava com vontade de destruir tudo aquilo lá. Destruir o quê? Judá e Israel, povo escolhido. Por quê? Porque o povo voltou as costas para Deus, cumpria apenas os rituais, achando que dessa forma seriam abençoados. Quando você ouve alguém fazendo uma proposta para você fazer um sacrifício em espécie, trazer algo para a igreja que você vai ser abençoado, as janelas do céu vão ser abertas, mas você não tem a orientação para transformar o teu coração, para crer na misericórdia e bondade de Deus, não tem nada. Deus não vai poder te abençoar. Verso 15. Olha bem o que Deus fala. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. O povo está ali clamando, Senhor, Senhor. Deus está dizendo, eu escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, pode fazer campanha de oração, pode fazer o que for. Não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não tem jeito. Ou muda internamente, ou muda o coração, ou é lero-lero. É boi dormir. Lavai-vos, verso 16. Purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Em outras palavras, obedeça a palavra de Deus. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aí Deus fala, então vinde e arguí-me. Arguí-me quer dizer, venha e fale comigo. Coloque a tua questão na minha presença. Deus, eu preciso isso, eu quero aquilo, me abençoa ali, faz assim por mim, me ajuda. Você está conversando com o Pai. Mas primeiro você aprende a fazer o bem, procura o que é justo, ajuda o oprimido, faz justiça ao órfão e tratai das causas da viúva. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve.
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusares e fores rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não tem dúvida, foi Deus que falou. Ou seja, de nada adianta a pessoa fazer um sacrifício. Muitas vezes se cita o sacrifício de Abraão, o sacrifício que foi entregue, que as pessoas têm que fazer ali um propósito, tem que entregar o teu Isaac. Tantas coisas que estão ali na velha lei e são lembradas, mas o principal, que é a mudança interior, não é falado, porque o intuito é pedir para o povo contribuir, e o povo naquela fé, ele participa, ele faz tudo aquilo que é proposto, e as coisas não fluem como tem que ser. Aí a pessoa recebe uma promessa daqui, uma promessa dali, não se cumpre, ela fica revoltada com Deus, porque Deus não cuidou de mim. Uma pessoa disse que os pais delas brigavam, e ela pedia e orava, e ela foi lá no catecismo, criança, e disse: olha, se você orar muito, seus pais vão parar de brigar, vai dar tudo certo. Só que não deu. Os pais se separaram. Então ela ficou revoltada e ela diz: sou ateu hoje, Deus não existe, não me atendeu. Mas justamente Ele é Deus, porque Ele não vai atender a todos. Você já imaginou se Deus se visse na obrigação, porque a pessoa trouxe uma oferta, deu tudo e colocou lá no envelope, então Ele falava: puxa, ali está uma pessoa, olha a Maria, ela trouxe tudo que ela tinha, ela fez que nem aquela oferta da viúva pobre, ela deu tudo que ela tinha. Agora eu tenho que abençoar, abrir janelas do céu na vida dessa mulher. Essa mulher engana, ela rouba, ela faz o que lhe é bom, mas ela foi lá e ofertou. A oferta, ela não substitui a bondade do coração, ela não substitui aquilo que a pessoa deixa de fazer. Assim é o raciocínio de muitos. A pessoa foi mal a vida inteira, fez tudo de errado, era uma pessoa vil. Aí, de repente, ela morre, ela vai lá e contrata alguém e fala: olha, você vai rezar 10 anos de missa, essa pessoa vai sair do purgatório e vai para o céu. Porque nós vamos aqui acender umas velas para ela ter luz onde ela está, e aí o Senhor vai perdoar por causa das nossas orações. Tem cabimento um negócio desse? Não dá. Por exemplo, eu peco, se eu fizer alguma coisa errada. Não adianta o irmão orar por mim e falar: olha, perdoa lá o pastor, porque se eu não parar, vou pagar a consequência, a mesma coisa. O irmão está no pecado. O pastor fala: olha, irmão, está errado isso aqui. Pode dizimar, pode ofertar, pode vir no culto, pode, assistir o culto de ponta cabeça, não vai resolver. Tem que haver uma mudança interior. Tem que deixar a velha criatura, porque Deus quer fazer nova todas as coisas. E é justamente isso que a pessoa não entende. Agora Deus está dizendo: olha, se você fizer o bem, se você procurar o que é justo, se você ajuda o necessitado, se você faz justiça, vinde a mim e me questione, diz o Senhor. Os teus pecados podem ser escuros, podem ser vermelhos como um sangue carmesim, mas eles vão se tornar alvos como a lã. E ele fala aqui: se quiserdes e obedecerdes, comerei o melhor desta terra. Ou seja, se você ouvir, mudar o teu interior, mudar o teu coração, se aplicar para fazer o bem, eu vou abrir a bênção na tua vida, você vai ser próspero, você vai comer o que você quiser.
Você gosta de uma picanha, é caro? Não importa. Você vai lá, você vai ter condições de comprar. Por quê? Abrirei as janelas do céu na tua vida. Por quê? Porque eu amo vocês. Vocês estão fazendo algo na aliança com o Pai. Essa aliança é inquebrada. Por isso que Deus diz, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E diz a palavra de Deus lá em Pedro, que Ele está mais perto do que nós imaginamos. Ou seja, Deus, Ele está aqui no meio de nós. Depende do nosso agir. Mas Ele faz sempre o contudo. Se recusares, se continuarem rebelde, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não é a boca do pastor que está falando contra, é o próprio Senhor. Não quer obedecer? Fica por tua conta. O mundo é mau, o mundo jaz no maligno, você está por conta e risco. Paga o preço, porque eu cuido daqueles que me buscam, eu cuido daqueles que estão querendo essa aliança que Jesus conquistou na cruz. Por isso que diz, olha, quando nós nascemos, nós somos criatura de Deus, mas quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Senhor, nós somos transformados de criatura em filho. Popularmente fala, mas todos são filhos de Deus. Não é o que diz a Bíblia. Quem não recebeu Jesus é criado por Deus, é criatura, não é filho. Tem distinção entre filho e os alheios. Quando Jesus estava lá com Pedro, vieram cobrar o imposto do templo. Jesus pergunta para Pedro, quem tem que pagar o imposto? Os filhos ou os alheios? Pedro responde para Jesus, os alheios. Daí Jesus diz, logo os filhos estão isentos. Ou seja, ele era o dono do templo, ele era o filho de Deus. Ele não deveria pagar nada. Mas, para que se cumpra a lei e para que ninguém tenha o que falar, vai até lá na praia, lança o teu anzol, fisga o peixe, traz o peixe aqui, abre da barriga do peixe, tira um starter, paga o meu imposto e o teu. Tem diferença entre filho e o alheio. O Paulo diz que nós temos que abençoar todos. Primeiro, os da família de Deus. Ele diz, os domésticos na fé. Ou seja, prioridade são os filhos. Deus, quando olha para nós, Ele vê como filhos. E é o Pai que ama. Por isso que nós somos o nosso Pai Celestial. Agora, todos podem dizer, eu tenho um Pai Celestial? Depende da condição. Teve Jesus Cristo, fez uma confissão de fé, então você foi transformado em criatura em filho. Não, eu não fiz nada. Eu nem sabia disso. Está sabendo agora, e se continuar sem fazer, da mesma maneira, quando Jesus disse, quem crer e for batizado, esse será salvo. Quem não crê, já está condenado. 2025, na atualidade, é necessário batizar? Pergunta para Jesus o que ele disse. Quem crer e for batizado, este será salvo. Se a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e sempre, é necessário? Obviamente que sim. Né? Agora, muitos dizem, batizei quando era criança, para que eu vou batizar agora? Porque as pessoas não querem cumprir o mandamento de Deus e elas querem ser abençoadas. Então, aqui fica claro que esse tipo de sacrifício Deus não se agrada. Agora vamos ver o sacrifício que agrada a Deus. Porque também tem, né? Então, os sacrifícios que Deus ama, que não são de animais, mas o do coração transformado, da vida que busca o Senhor, diz ali no Salmo 51. Abra lá no Salmo 51, é um salmo de Davi. Davi era o homem considerado segundo o coração de Deus. Primeira coisa, porque ele reconhecia que ele era pobre, pequeno e pecador. E que ele precisava de Deus. Que muita gente precisa de Deus, mas não reconhece. Não, eu tenho a minha liberdade de agir. Eu posso encontrar Deus
em qualquer lugar, eu não preciso congregar, eu encontro Deus em pensamento, eu tenho Deus no meu coração. Você só vai ter Deus quando você conhecer a palavra e quando você obedecer a palavra. Você só vai ter Deus quando você for alimentado pela palavra. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus está aqui, ó, na Bíblia, na Escritura. Não é a palavra do psicólogo, do filósofo, do achismo, não, mas eu vejo assim. Problema teu. Sujeitai-vos, pois, à potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Quando Davi escreveu esse salmo, ele diz assim no verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então você vê que Davi, ele reconhecia e conhecia que ele era pecador, que ele precisava que Deus o purificasse, que Deus tivesse misericórdia, segundo a sua benignidade. E ele pedia a Deus, apaga as minhas transgressões. É alguém que tem um coração temente a Deus, que é dependente de Deus. Não é alguém que fala, não, eu penso assim porque eu quero, porque eu deduzi, eu encontrei ali um caminho, ali está muito bom para mim. Não é questão de estar bom para você e estar certo. Quando a pessoa pega algo que está bom e ela acha que está certo, é pragmatismo que é chamado isso. Só que está bom, mas não é porque está bom que está certo. O cara vai lá na boate com 3 mulheres. Para ele tá bom. Ah, tá bom, estou me divertindo lá. Estou tomando aqui o meu melzinho, estou ali bem bom. Tá certo? Não, mas tá bom. Tá errado? Tá errado. Mas estava bom no momento? Tá bom. Ah, eu estou sentindo tanta felicidade. Ah, você quer ir na igreja? Imagina que eu quero ir na igreja para quê? Não dá. Não dá, não. Eu quero continuar assim. Pragmatismo, porque tá bom, é certo? Não. A mulher trai o marido. Ah, aquela peça do meu marido não serve para nada, coisa e tal. Encontrou lá o Ricardão. Ah, agora eu estou bem. Estou pagando com a mesma moeda. Tá bom? Tá bom. Tá sentindo prazer? Tá. Mas tá correto? Não. Pragmatismo. Nesse caminho Deus vai abençoar o homem? Não. Vai abençoar a mulher? Não, não vai. Vai simplesmente deixar as coisas acontecer. Agora veja no verso 17 o que Davi escreve. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Esse sacrifício do espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, esse Deus não despreza. Davi começa dizendo, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão multidão das tuas misericórdias, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É aquele sujeito que está fazendo as coisas erradas, mas ele ouve falar de Jesus, cai a ficha, o Espírito Santo toca, e ele fala, eu preciso mudar a minha vida. É aquela donzela que estava lá no caminho errado, ela foi tocada, e ela fala, eu quero mudar. Eu tenho que agradar o meu Deus. Isso chama o quê? Conversão. A pessoa fez o quê? Uma conversão. Na estrada tem uma placa que ela faz assim. Ó. O que indica essa placa lá na autoescola? Conversão. Pode converter à esquerda.
está aqui, pode converter à direita. Geralmente é à esquerda, você vai pela mão direita e converte para voltar à esquerda. Conversão, você tem que mudar o coração. Agora, quem não quer mudar o coração, o que Deus falou lá? A espada vai alcançar. Hoje não é a espada como naquela época. O pecado vai alcançar a pessoa, o salário do pecado é a morte, morte espiritual. Ela faz campanha, ela dá o dinheiro, ela dá tudo, e não recebe. Aí ela vai lá e fala para o pregador: fiz tudo, o desafio, dei tudo que eu tinha, não recebi por enquanto. Você não teve fé para receber, mas teve fé para dar, né? Então você vai vendo como é que funciona. Não estou falando contra aqueles que fazem as coisas certas, que explicam, porque tudo que você faz na vida tem um preço a ser pago. Para você vir na igreja de domingo, tem um preço, claro. Não era mais tranquilo você estar lá na tua casa, deitado no sofá vendo uma TV? Era. Não era mais tranquilo se eu estivesse lá, deitado no sofá com os pés para cima? Era. Já falei isso aqui. Você acha que todo domingo eu estou com vontade de vir nesse horário, pregar, não tenho disposição, às vezes não almoço, a comida não cai bem, estou com dor nas costas, mas é um compromisso com o Pai. Então essas coisas são o verdadeiro sacrifício. Você deixa de fazer algo para buscar a Deus. Você deixa o teu bem-estar para falar: não, eu tenho compromisso com o Pai e eu vou fazer, porque o Pai me ama e eu faço. Isso é um sacrifício. E Deus recebe. E recebe e vai abençoar. Porque para Deus nada é por um acaso. Nada é assim, vou ali, como muitos dizem, vou lá na igreja ver se sobra uma bênção. Vou lá para ver o que Deus tem para mim hoje. Quantas vezes eu ouvi os caras falar, crente, vou lá na igreja para ver o que Deus tem para mim hoje. Meu filho, Deus não tem nada para você com esse coração. Nem um picolé você vai ganhar. Agora, quando você pega Carta aos Romanos, também no capítulo 12, abra lá no Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, corpo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Com entendimento. Raciocínio quer dizer pensamento. Tem que ter racional. Nós, seres humanos, somos racionais. Os bichos são irracionais, não pensam, não tem entendimento. Pessoa que espanca um cachorro é pior que o cachorro, porque o cachorro não pensa. Ele vem aqui, ele morde tudo, destrói tudo aqui, ele não sabe. Não adianta a pessoa falar cachorro maldito, desgraçado. Pessoa que agiu errado. Ora, se o cachorro não tem entendimento e a pessoa tem, não deixa ele vir. Abre a porta, não prende o cachorro, mordeu o cara lá. Pessoa culpada. Por quê? Não prendeu, não tomou cuidado. Esse cachorro é mau. Não, o cachorro tem instinto, ele não tem pensamento. Ele é irracional. Paulo está falando, olha, vocês têm que apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele começa com um apelo amoroso. Ele não dá uma ordem assim, ele diz: rogo-vos, ou seja, eu peço a vocês, baseado na misericórdia de Deus. Por que tem que ser um culto racional? Porque senão vira bagunça. Se não tiver racionalidade, um está cantando, o outro está gritando, o outro está girando, o outro está subindo na parede, o outro está... Cada um está dizendo que tem o Espírito Santo, está manifestando, está engrandecendo a Deus. Ora, o culto tem que ter ordem, decência e racionalidade. Quantas vezes você vê um culto que você vai, você não sabe se você está numa igreja, se está numa festa, num congá, é tudo misturado. É uma bagunça, porque não tem racionalidade. Eu, como vejo muito assim, eu vejo o pastor era de Santa Ceia. Ele foi pregar, agora vocês vão abençoar, o púlpito de vidro. Quebrou, a mesa caiu tudo, o pão, o vinho, despindelou tudo lá.
Ele ficou sem graça. Precisa dar um soco? Não. O outro saiu correndo, tinha uma coluna aí na igreja, o pastor foi tomado pelo Espírito, subiu na coluna. Onde está a racionalidade disso? Ora, o Espírito Santo é sujeito à alma do profeta. Ele não é o Espírito que entra invadindo, sabe, e a pessoa entra numa gira, começa girando lá. Não, isso é brincadeira. Quem faz isso está blasfemando contra o Santo de Israel, como faziam lá na antiguidade. Porque só pregam a lei também, não pregam a graça de Deus. Ah, não pode falar. Se eu não posso falar a verdade, eu vou falar o quê? Só a palavra, como diz o pregador de rosas, você vem aqui, irmão, Deus vai te abençoar. Ah, pastor, eu estou passando uma dificuldade. Traz aqui a sua oferta, o seu dízimo, Deus vai te abençoar. Não, não vai ser assim. Isso é papo que não funciona. O que funciona é você cair na real e mudar naquilo que tem que ser mudado. Tudo que você vai fazer para Deus deve ter uma resposta ao que Ele já fez por nós. Nós não entregamos nada para Deus, nem dízimo, nem oferta para merecer nada, para merecer algo. Mas porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Então você reconhece, puxa vida, estou trabalhando hoje, estou com saúde, Deus me abençoou. Ele fez com que eu conseguisse hoje ter disposição para isso. Puxa vida, Deus é bom, Ele me abençoou. Então você não faz para merecer, você não faz o sacrifício para receber. É o contrário, você devolve para Deus porque você recebeu. Você foi agraciado por Deus, você foi alcançado por Deus. É a gratidão no coração que nos leva a entregar algo para o Senhor. E Ele fala que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Por que Paulo fala isso? Porque é uma linguagem sacerdotal. No Antigo Testamento, todo o sacrifício que era oferecido para Deus era de bicho. Bode, carneiro, pomba. Qualquer bicho que era oferecido para Deus era um bicho morto, degolado, sem sangue. Não era um sacrifício vivo. Por isso que Paulo fala, você tem que apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo. Os sacrifícios que eram oferecidos no altar antigamente eram mortos. Mas agora em Cristo, o sacrifício é vivo. Por quê? É a própria vida do crente. Você oferece a tua vida no altar de Deus. Esse é o sacrifício vivo. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Senhor, eu quero ser teu amigo. Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Senhor, eu quero ser livre para te adorar. Senhor, eu quero ser liberto, Senhor, de todas as amarras do inimigo. É o sacrifício vivo com entendimento, o culto racional. E quando ele diz apresentar o vosso corpo nesse sacrifício vivo, é você oferecer tudo. Porque tudo que nós temos está no nosso corpo. Nossa alma, nosso espírito está habitando no nosso corpo. O próprio Espírito de Deus. Quando ele fala para oferecer o corpo, você está oferecendo o quê? A tua vida no altar de Deus. Por isso que diz, eu me entrego agora, Senhor, nas tuas mãos. Eu recebo Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Tudo que eu tenho, eu coloco em tuas mãos. Que diminua eu e que o Senhor cresça. Aí você fica dependente de Deus. Então, quando você tem esse pensamento, esse desejo, você vai dizer, Senhor, a minha vida está no teu altar. Eu entreguei tudo nas tuas mãos. E esse sacrifício vivo não é um sacrifício que você vai fazer hoje. Hoje eu fiz uma oração, eu estou recebendo Jesus Cristo e agora eu me entreguei para Jesus. Não, é um ato contínuo.
É todo dia que vai se renovando. Assim como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, esse sacrifício se renova também. Nós para com Deus. É um ato contínuo. Não é um ato isolado. Eu fiz uma vez, tá bom. É viver todos os dias para Deus. Ou seja, santo e agradável a Deus, Paulo diz. O que quer dizer santo? Um sacrifício que tenha pureza e que tenha propósito. Santo quer dizer separado do pecado. Você abandonou o pecado para você viver em santificação. Ato contínuo. Você está vivendo consagrado a Deus. E quando ele diz é agradável, quer dizer, é aceito pelo Senhor. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Cristo nos tornou agradáveis diante do Pai pela nossa confissão. E Deus não quer apenas o nosso corpo. Ele quer a santidade e a sinceridade do coração, que é o vosso culto racional. Ou seja, fazer as coisas com entendimento, com amor. Essa expressão culto racional no grego, ele quer dizer logike latreia, que significa um culto inteligente, consciente e espiritual. Não é uma religião mecânica, como faziam lá na antiguidade, aquele culto que entregava só as coisas mecanicamente, mas é uma adoração com entendimento e entrega interior. E o Paulo diz então, esse é o verdadeiro culto, uma vida totalmente entregue a Deus. Em resumo, o cristão não vive por obrigação, mas com gratidão a Deus. O verdadeiro sacrifício é uma vida consagrada, não é um ritual, é aquilo que sai do nosso interior. Adorar a Deus vai muito além de um templo. É viver para Ele em todos os momentos. Não é ir num templo, ir numa reunião. Você pode encontrar Deus no teu quarto? Pode. Você pode encontrar Deus no teu pensamento? Pode. Mas faz parte você congregar, porque nessa união de fé, Jesus está presente. Onde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Estarei para quê? Para abençoar vocês. Quer dizer, quando você tem esse entendimento, você busca Deus no culto racional. Vamos se colocar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradeço, Senhor, por essa palavra, que todos nós possamos ter esse conceito e essa consciência do culto racional, daquelas ofertas e sacrifícios que são agradáveis ao Senhor, aquelas que o Senhor recebe, que vem sendo do fruto do nosso coração, da gratidão que nós temos para contigo, porque estamos caminhando naquele caminho que nos leva à adoração. Aquele caminho que abre o nosso coração e nosso entendimento para ter gratidão naquilo que o Senhor já fez por nós. A começar da entrega de Jesus, a começar, Senhor meu Deus, da Tua misericórdia que se renova a cada manhã e da Tua promessa, que ainda que os nossos pecados sejam tão horrendos e tintos como o sangue, mas se nós buscarmos a Tua presença, o Senhor diz que vai nos purificar, e ainda que eles sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Que a Tua palavra dá uma promessa. Se quiserdes e obedeceres, comereis o melhor da terra. Por isso, Deus, olha para cada coração que está aqui, para aqueles que estão orando à distância, e nos ajude, Senhor, a termos o nosso coração purificado, a entender o verdadeiro culto racional, o sacrifício requerido por Ti, para que seja um sacrifício agradável, onde nós possamos experimentar a boa e perfeita, agradável de Deus, a vontade de Deus. Então, Deus, derrama sobre nós esse conhecimento e essa unção celestial,
para que nós possamos andar nesse caminho que te agrada e sermos a cada dia abençoados, transformados e reconhecedores que somos míseros pecadores, mas confiamos na tua graça e no teu amor. Então abençoa a cada um que está orando e age poderosamente ao nosso favor. Abençoa a nossa casa, nossos familiares e nos livra de todo mal. Erga a mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir Jesus.